Ok. Então, vamos iniciar com o 1367 da lista 6. Já é um exercício adiante da lista 6. Na aula anterior nós já tínhamos visto alguns, né, uns 4 exercícios da lista 6. E vamos tirar então essas dúvidas, pelo menos dar um roteiro, um norte para vocês resolverem esses exercícios. Começando, né, sempre pelo nosso enunciado, o sistema mostrado na figura está em equilíbrio quando φ igual a zero. Esse equilíbrio, veja bem, não é um equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio estático. Então, se você pegasse esse braço aqui, colocasse aqui na horizontal, né, vou dar uma reduzida aqui. Coloquei o braço aqui na horizontal, o meu pacotinho está aqui. Então, nessa posição aqui, ó, ele fica paradinho, ou seja, o momento gerado pelo peso P aqui e pela mola que vai estar tracionando aqui, ó, vou colocar em azul, que vai ter um FK, o momento para a direita aqui, ó, momento entrando na tela, né, do peso, e o momento saindo da tela da força da mola, eles se equilibram. Então, nessa posição aí, ó, em φ igual a zero, tem uma somatória de momentos. Vamos escolher o ponto A convenientemente, né? Daí já elimina a força de apoio no A. Em relação ao A é igual a zero, ou seja, se você pegar a tua FK aqui na direção Y, que tem aqui vamos botar FKY aqui, tá? Multiplicado por essa distância aqui, que vale 100 milímetros, então tu faz aqui FKY vezes o 0,1 metros. Saindo da tela eu considero positivo, e aí a outra do peso vai estar entrando na tela, então é negativo. E ela já está decomposta, né, na direção perpendicular ao raio aqui, né? Então é menos o peso vezes todo o comprimento, 0,6. E aí isso aqui é igual a zero. E o que vocês vão tirar dessa análise? Vocês vão tirar a FKY. E com a FKY, vocês vão achar a FK, e com a FK mais a constante, vocês vão achar o X da mola, naquele ponto lá, naquela condição em φ igual a zero. É o X da mola aqui. Vamos chamar X da mola aqui, vamos chamar de posição 1, né? Então, o X da mola em 1 vai te dar um valor. É possível calcular o X da mola, tá? Ou seja, é quanto a mola está deformada de seu comprimento original, esse X aqui, né? Ela vai estar alongada de um certo valor. Bom, então isso aqui é importante, essa informação, porque ela está te dando uma característica da mola, que é o quê? É o comprimento inicial da mola. E como é que se obtém o comprimento inicial? Você pega, vou botar em vermelho aqui, ó. O inicial você pega daqui, vai até lá. Isso aqui é o deformado. Vamos chamar aqui de L deformado. E aí você faz o L0 como sendo o L deformado menos o X da mola em 1, que é essa posição aqui. Aí você vai obter o comprimento da mola, sei lá, vai estar daqui até lá é o comprimento da mola, né? E esse trechinho aqui embaixo é o teu X da mola em 1, né? Então, é importante esse cálculo inicial nessa posição para você localizar o L0 ou o X1, não sei como é que vai ser o caminho que você vai usar para trabalhar. Enfim, você consegue obter essas informações da mola. Vou deixar as anotações, vou só colocar outra cor aqui. Espera aí que tem gente chamando aí. Vamos lá, ok. Beleza. Então, vamos adiante. Sabendo que inicialmente φ igual a 90, ou seja, esse objeto aqui no começo do problema está aqui embaixo. Tá? Opa. Aqui embaixo, o nosso objeto C. Eu chamei lá de 1, mas lá 1. Tá, pode ser então. É que vai ficar contrário, né? A gente está com 1 aqui. Eu vou colocar 1 aqui e lá eu vou colocar 2. Só para a gente não se confundir aqui com as nossas
situações. Deixa eu ver se eu coloquei um em algum lugar. Não coloquei. Então fica 2 lá em cima, tá? Aqui também é 2, tá? A posição 2 lá em cima. Ok. Então, inicialmente está lá em 90 graus, está aqui embaixo, então, a massa. E o bloco está em movimento suave e muito lento. Ou seja, ele está quase parado, tá? A gente pode considerar a velocidade aqui embaixo, acabei mudando a cor, como sendo velocidade aproximadamente zero, tá? Determine a velocidade do bloco quando ele passa pela posição φ igual a zero. E é para desprezar a massa da barra. Por quê? Porque se eu considerar a massa da barra, eu tenho, além dessa massa de 10 kg, eu tenho mais um centro de massa aqui, digamos que a barra é uniforme, então eu tenho também mais uma massa a ser considerada na energia, tá? Mas a gente vai desprezar porque ela é muito leve em relação à massa principal, tá? Então, qual é a velocidade quando essa massa vai atingir 2? Agora não mais em equilíbrio, mas em movimento. Então, as propriedades aqui embaixo, veja que aqui não tem perda por energia. Então vocês vão trabalhar tudo com conservação de energia, tá? Vai ser E1 igual a E2, tá? E lembrem que sempre vai ter cinética e potencial. Mais potencial em 1 igual a cinética em 2 mais potencial em 2. E a potencial pode ter elástica, gravitacional constante e gravitacional variável. Nós não vamos trabalhar com a variável nos exercícios, tá? Só para vocês conhecerem, saberem que ela existe. Mas a constante e a elástica nós vamos ter. Então essas V's aqui, ó, elas podem abrir em V elástica e V gravitacional constante. E no nosso caso vai ter a cinética, gravitacional e elástica. Gravitacional porque esse problema está na vertical, tá? Eu gostaria de mostrar aqui um exercício, só um pouquinho. Deixa eu ver se esse aqui, não, acho que é o 5, acho que é o primeiro aqui da lista. Veja que, não, é o segundo então. Aqui, ó. Esse exercício, ele não está na vertical, isso aqui é um plano horizontal, tá? Então aqui só vai ter potencial elástica devido à mola, porque não tem atrito, então a gente pode usar conservação. Mas não tem gravitacional, está na horizontal, olha lá, ó, plano horizontal, tá? Só para lembrar e fazer uma comparação. Então vamos adiante. Já que eu sei que vou ter que trabalhar de 1 até 2, eu vou coletar todas as informações em 1 e todas em 2. Então em 1, a velocidade é praticamente nula, tá? A posição y da gravitacional, potencial gravitacional. Para eu ter a posição y, eu tenho que escolher um referencial. Você pode botar o teu referencial y aqui ou aqui embaixo. Eu vou colocar ele aqui, tá? Alinhado com o meu problema aqui. Então, aqui é o meu eixo y e o positivo aqui é para cima, tá bom? Então, significa que eu estou para baixo de quanto? Veja que é negativo, 0,6 metros. Então, aqui, ó, menos 0,6 metros. Eu estou olhando a condição inicial do problema do ponto de vista de cinética, potencial gravitacional e elástica. Tá? Agora, do ponto de vista da elástica, qual que é o x da mola lá em 1, aqui embaixo? Xm1. Aí que vem aquele cálculo que você fez inicialmente lá. Você achou o L0 aqui em cima, ó, teu L0. E aí o teu x M1 vai ser quem? Vai ser o teu, analisa aqui comigo, ó, 300 até aqui mais 600, vai dar 900 milímetros. Então, 0,9. Esse aí é o L distendida, né? Da mola distendida. Menos, menos o L0, que você calculou aqui em cima. Aí você acha o teu X da mola aqui embaixo, ok? Então tá tudo bem formatado para 1, agora você vem para 2. Vamos mudar a cor aqui. Mesma coisa. A velocidade aqui é a sua pergunta, é a tua V2, é o que pergunta o problema. O Y2, maravilha, é 0, que nós escolhemos aqui em cima. E o X da mola em 2, você inclusive já calculou lá no início do problema. Você já tem ele. Aí você monta as energias inicial e final, com essas condições aqui e aqui,
você vai ter aqui E1 igual a E2, e aqui a única incógnita que vai ficar é o V2, que você vai acabar calculando. Tá bom? Alguma pergunta em relação a esse problema? Tudo bem? Vamos ver aqui no chat. Tudo tranquilo? Esta mola está presa a 10 milímetros. Aqui a 100 milímetros, né? Sim, ela está presa a 100 milímetros. Mas qual que é a sua dúvida, Fernando? Eu não entendi. Você quer fazer talvez uma decomposição, fazer um momento, é isso? Quiser abrir o áudio, Fernando? Ah, tá. É verdade, tem razão. Pulei aí, é verdade. Deixa eu só ver aqui, ó. Ela vai estar... tá certo. Obrigado, Fernando. Aqui, gente, ó, quando ela estiver na posição aqui embaixo, esse ponto, eu vou usar o verde aqui, ó. Oxe, falhei aí, gente. Olha aqui. Então, aqui tem uma circunferência da onde a mola vai descer. Ela vai descer até aqui. Então, o comprimento da mola vai ser daqui até aqui. Ou seja, vai ser 300 mais 100. E não 900. Vai dar 400 aqui. Por favor, vou botar um verde mais escuro. Puxa. Valeu aí, Fernando. Então, é 400 menos o L0, tá? Então, você pega o comprimento esticado, distendido, menos o L0 que nós tínhamos calculado no início, você vai ter o X da mola aqui embaixo, tá? Valeu, era isso, né? Mais alguma coisa, gente? Isso. Beleza. Ok? Então, podemos passar adiante, né? Se tiver, pode chamar aí que a gente vai trabalhando aí. Deixa eu só ver aqui, esse aqui era o 67. Então, nós vamos agora no 71. Ó, o 71, ele é um problema que envolve um pouquinho de... Além de energia, ele envolve também a questão de segunda lei de Newton. Veja que ele pede aqui força da superfície sobre o bloco, né? Então, além da conservação de energia, nós temos o problema da segunda lei. Vamos só ampliar um pouquinho essa nossa tela. Aqui nós vamos colocar uns 1000. Embaixo vamos colocar uns 800. Tá. Ok. Ótimo. Então, esse bloco aqui, ó, de 2,8 newtons, é liberado de repouso em A e desliza sem atrito ao longo da superfície mostrada na figura. Já deu a dica, sem atrito. Ou seja, se não tem atrito com o ar, não tem atrito com a superfície, eu posso usar conservação de energia mecânica. E1 igual a E2. Tá? Determine a força exercida sobre o bloco pela superfície. É a reação da superfície sobre o bloco. Tipo aqui, ó. Vamos botar em vermelho. Vermelho não, vamos botar em black aqui. Preto. Ó, peso está para baixo, né? Consequentemente, eu vou ter aqui um PY aqui, né? Aqui é o peso, aqui é o PY. Ora, esse PY, ele recebe a sua reação pela superfície, que é quem? A nossa normal. Vamos botar aqui numa outra cor. Então, a nossa normal, nesse caso aqui, exatamente do mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então, aqui tem a nossa normal, tá bom? Então, isso acontece ao longo de todo esse plano inclinado. Sempre vai ter a normal aqui, tá? Então, vamos analisar o que vai acontecer. Ele pede para calcular essa normal justamente antes do bloco passar por B. Ou seja, um pouquinho antes. Eu vou ampliar essa figura. Essa imagem não está lá muito boa, mas vamos trabalhar com ela. Então, eu vou colocar aqui um bloquinho aqui. Temos que apagar isso aí só um pouco. Apagar o ponto B. Vamos colocar aqui o nosso ponto B aqui. Vamos botar B aqui só para lembrar, tá?
Então, um pouquinho antes, o nosso bloquinho está aqui. Né? Vai estar numa condição igualzinha que está aqui em cima, né? O peso aqui para baixo, o PY aqui perpendicular, a normal contrária. Então, olha só o que ele está perguntando. Determine a normal que a superfície exerce sobre o bloco justamente antes de alcançar B. Ou seja, o valor da normal para esse item A, a normal em módulo, tá? É igual ao próprio PY. Tá? Eu estou colocando aqui isso aqui em módulo, por favor, tá? Entendam isso. Não é componente aqui não, é em módulo. Então o item A está bem fácil, você só pega o P e decompõe, né? E tranquilo. Ah, mas por que isso? Ah, porque é plano inclinado, você não tem curva, a tua trajetória é retilínea, não tem nenhuma força centrípeta ou coisa semelhante para entrar no cálculo, tá? Então é tranquilo. Te pergunto, a velocidade com que o bloco chega em B vai interferir no cálculo? Não vai. Ele pode estar passando aqui a 10 km por hora, 20 por hora, 30 por hora, sempre vai ser a mesma normal. Agora, quando eu estou num trecho curvo, a velocidade vai interferir sim. Né? Quanto maior a velocidade, maior vai ser a aceleração centrípeta ocasionada pela curva. Aí sim a normal vai sofrer mudanças. Que é o caso do item B. Imediatamente após ele passar por B, ou seja, agora ele já estaria aqui no trecho curvo. Vamos mudar de cor. Vamos pegar aqui o vermelhinho. Agora ele está aqui. Tá? Já está no trecho curvo. Agora o balanço de forças aqui, ó. Vamos puxar de volta aqui, ó. O balanço de forças anterior, quem que era aqui o balanço de forças? Somatória de forças em Y igual a MA Y. Em Y não tinha aceleração nenhuma, era zero. E daí, digamos que o Y aqui positivo é para cima, né? Para cima do plano. Então, o teu PY era menos PY e a tua normal era mais a normal, igual a zero. E aí você chegava à conclusão que a normal era igual a PY, tá? Esse era antes da curvatura. Agora, quando você está numa curvatura, você esquece essa segunda lei na forma básica dela. E você vai para a segunda lei para trajetórias curvas. E aí agora em vermelho, para a gente poder ter a diferenciação. Qual é a equação então da segunda lei aqui? Ó? Somatória de forças. Como o raio é constante, vamos usar o normal tangencial. Então, somatória de forças na direção normal é igual a MA normal, tá? Vamos especificar bem a direção da normal, né? Lembrem que quando trabalha com normal tangencial, o vetorzinho unitário, ele aponta para o centro. É o teu E normal aqui, tá bom? Então, tem que seguir ele, positivo para apontando para lá e negativo o contrário. Então, nessa direção aqui, ó, vamos ver que forças nós temos agindo. Vamos colocar de novo o nosso peso, vou colocar ele em preto de novo aqui. Fazer rapidinho aqui, pá. Aqui. Continua o mesmo PY que se calculou anteriormente, você vai colocar aqui, ó. PY. A reação normal também vai continuar existindo, só que você não pode afirmar que é igual a PY agora, tá? Você vai ter que calcular ela, tá? Você não sabe qual que é o valor. Então, normal N. Nossa, esse N aí tá uma geringonça, né? Aqui, normal N. E tem mais alguma força? Agora eu vou perguntar para vocês. Tem mais alguma força, gente, ali, além da PY e além da normal, a superfície? Tem mais alguma força agindo? Vitor Lemes, responde para nós aí, por favor. Gustavo também, o Gustavo Kohlberg. Gravitacional, tá no peso, Vitor. Essa aí já tá no peso, beleza. Tudo bem. Mas além dessas duas, além do peso, que é gravitacional, e a normal, tem mais alguma? O atrito? Não tem, porque nós estamos considerando aqui sem atrito, superfície lisa, né? Mas senão, ele teria, mas não seria na direção de Y, né, William? Seria na direção da trajetória. Ó,
A pergunta é, tem mais alguma força na direção Y, ou seja, na direção normal, além dessas duas? Gente, é aqui a pegadinha da coisa. Muitos vão ficar se perguntando, mas não tem uma força centrípeta que faz isso aqui para o centro? Isso, tá aí, ó, o William falou, né? O problema é como nós aprendemos isso aqui lá no ensino médio, né? O pessoal enfiou essa tal da força centrípeta na nossa cabeça, mas na verdade ela não existe. O que existe é uma aceleração centrípeta ocasionada pelas forças externas, tá? E aí, quem que vai fazer esse papel de força centrípeta? Vai ser a normal. A normal vai equilibrar o PY e também vai empurrar o objeto para o centro. Então, é ela que vai carregar essa responsabilidade. Então, esqueçam esse conceito aqui, ó, que a gente carrega, né? Não é só o William, na grande maioria de nós carrega esse conceito aí, força centrípeta. Ela não existe. O que existe é que a somatória de forças externas provoca uma força que resulta numa alteração da direção da velocidade. Ou seja, qualquer força que seja perpendicular à velocidade vai provocar uma mudança na direção da velocidade, tá bom? Então vamos colocar as forças aqui, ó. Apagar esses riscos aqui. Forças na direção normal. Ó, PY está apontando para fora, então é menos PY. Nós vamos pôr em vermelho. Manter a organização aqui. Menos PY. A normal, que aqui está aparecendo tudo menos uma normal, né? A normal está apontando para dentro. Né? A superfície está empurrando o bloco. Ela reage sobre o bloco. Então, mais a normal. Não tem mais nenhuma força na direção normal. Só essas duas aí. Igual a massa vezes a normal. Se vocês olharem lá nas deduções que nós fizemos, a aceleração normal é v² sobre ρ. Tá? E aqui você tem o raio R, que é 0,825. A velocidade é o que você procura. A massa você conhece, é dado o peso. A normal é uma coisa que você procura. E o PY você conhece. Então você tem aqui, ó, uma incógnita, aliás, duas incógnitas e uma equação. Eu estou procurando a normal, mas eu não conheço a velocidade. Então, como que calcula a velocidade? Agora vamos mudar de cor. Vamos pegar esse aqui mais clarinho. Desde 1 até 2, teve perda de energia? Não. Então isso aqui você pode usar a conservação de energia mecânica, tá? Desde 1 até 2. Então você faz aqui energia inicial igual a energia final, escolhe o referencial zero, pode ser o zero aqui do Y, né, por exemplo, né, Y igual a zero, e faz toda a conservação, daí você vai localizar quem aqui em 2? Você vai localizar o V2, que é justamente esse valor aqui embaixo. E aí com essa equação você acha o valor da normal, tá? E agora eu vou até isolar ela, só para nós observarmos. Ó. Se você isolar, ela vai ficar normal é igual a mv² sobre ρ mais py. E é isso aqui que confunde, né? Alguns utilizam isso aqui como a chamada força centrífuga. Né? E aí carrega esse termo aqui. Sendo que ele não é uma força, ele é uma força inercial, ela não é uma força externa. Então a força centrípeta, ela vem disso aqui, ó. É da parte do sistema, ela é inerente ao sistema, ela não é uma força externa. Então não é aconselhável usar força centrípeta, né? É melhor deixar somente como aceleração centrípeta ou força inercial centrípeta, para não se confundir, ok? Então, seria isso aí que nós tínhamos para esse exercício. Deixa eu só ver aqui. Gente, alguma pergunta mais? Tudo bem aí? Ok, qualquer coisa, chame no áudio aí, tá? Abre o áudio. Vamos lá então, 1371, 1372, deixa eu só dar uma olhadinha. O 1372, ele é praticamente idêntico, só que muda ali as perguntas, né? Acho que nem precisa falar muito sobre ele.
Ó, é o mesmo bloco, 2,8, liberado de ar, desliza sem atrito ao longo da superfície. Determine a força exercida sobre o bloco pela superfície justamente antes de alcançar C. Então é aqui embaixo. O bloquinho vai já estar aqui embaixo. E imediatamente após ele passar por C. Bom, depois que ele passou por C, está fácil, né? O peso está para baixo, a normal está para cima, não é a superfície curva. Então, a normal aqui é já exatamente igual ao peso. Tá tranquilo, tá? Agora, antes não. Antes eu tenho o efeito da aceleração centrípeta. Eu tenho que calcular essa normal aqui. Essa normal antes eu tenho que calcular. Ela vai ter o peso também, mas também tem o efeito da curvatura. Calcula da mesma forma que foi a anterior, tá? Então lembrem de, desde A até C, vocês vão usar a conservação de energia mecânica, né? 1 lá, 2 aqui, E1 igual a E2, conserva energia, acha VC. Com AVC, você vai lá naquela somatória de força de direção normal igual a MA normal, e aí aqui você calcula a normal, tá bom? Então esse VC vai usar aqui na aceleração normal. Tudo bem, gente? Praticamente é idêntico, só muda aí as posições de análise. Tá? Se tiverem aí dúvida, é só chamar. Então vamos adiante, esse era o 72, 73. Ah, bacana esse aqui. Esse aqui não é na horizontal, se não me engano é na vertical. Tá? Ó, plano vertical. Deixa eu só ampliar um pouquinho a nossa área. Vou colocar aqui uns 1000 e na altura uns 800. Ok. Isso. Então, um outro sistema, tem um arco aqui, tem um bloco que desliza, pode deslizar sem atrito sobre esse arco, e preso a esse bloco tem uma mola, né? Então, um colar aí de 1,2 quilos, que é esse aqui, está preso a uma mola e desliza sem atrito. Não tem atrito com ele, não tem atrito com o ar, não tem atrito com nada, então nós já sabemos que a gente pode trabalhar aqui com E1 igual a E2, conservação de energia mecânica. Ao longo de uma barra circular em um plano vertical. Opa, então aqui tem gravidade sim, tá? Tem gravidade atuando. A mola tem um comprimento indeformado, olha, já deu o L0 da mola aqui, ó. Então, L0, 105 milímetros. E uma constante K, 300. 300 newtons por metro. Sabendo que o colar está em repouso em C e que recebe um leve impulso para se movimentar. Tá? Então, inicialmente ele está parado aqui em C. Vamos mudar aqui essa espessura aqui. Vamos botar o colarzinho aqui. Tá? Então, ele está parado aqui, ó, aqui em cima. Nós vamos colocar aqui, ó, VC igual a 0, ou aproximadamente 0. Tá? E a mola ela está aqui. Só um pouquinho, vamos pôr mais fino essa mola. Isso, então aqui a molinha tá esticada aí, né? A mola tem um comprimento indeformado de 105 milímetros. Podemos até ver já, por curiosidade, se ela está alongada ou comprimida aqui, ó. Se ela tem 105 milímetros de indeformado, e eu estou aqui a 75 milímetros, e o raio é 180, então vai dar, ela está aqui no L0 dela, ó. Aqui é o próprio L0 da mola, tá? 75 mais 105, né, vai dar os 180 do raio. Então aqui ela está no L0, então eu posso escrever tranquilamente que o X da mola em C é igual a 0. Ela está indeformada, tá bom? Sabendo que o colar está em repouso em C, que recebe um leve impulso para se movimentar, determine a velocidade do colar e a força exercida pela barra sobre o colar quando ele passa por A. Isso aqui é muito bacana, ó. A velocidade do colar e essa força exercida
pela barra sobre o colar. Tá? Vamos falar já disso. Quando ele passa por A e quando ele passa por B. Tá? Então vai ter o item A e o item B. Cada um deles tem dois valores a serem considerados aí. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui em A primeiro. Vamos colocar o nosso bloquinho. Vamos usar uma outra cor, vermelho. Então, ele vai estar, a molinha vai estar aqui. Vai estar alongadinha aqui. O nosso bloco vai estar aqui. Aqui. E vamos pôr as variáveis aqui do lado. Então, velocidade aqui eu não sei, é uma pergunta. VA. X da mola também dá para calcular, né? Olha só. O X da mola, ela tem um comprimento inicial de 105 e ela está aqui, então... Professor, opa! ela não fica presa na argolinha. Desculpa, é verdade. Obrigado aí. Caramba, deu uma viajada aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Valeu. Oxe. Aqui, ó. Esse é o nosso bloquinho aqui. Ela vai estar alongadinha. Aí aqui sim, VA. Obrigado aí pela observação. E o comprimento da mola, né? Então, daqui até aqui, qual é o comprimento aqui? O L, vamos chamar de LA. Tá? Então, se eu fazer aqui o nosso triângulo, aqui, você tem aqui 180, aqui 75, você acha o LA. E aí o XA, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. O XA, X da mola em A, é igual ao teu LA menos o L0. Não vou fazer o cálculo aqui, tá? O fato é que você tem como calcular o X da mola em A. Tá? É possível calcular. E não estamos colocando Y ainda, né? Porque eu não escolhi uma referência. Vamos pôr a referência aqui sobre o O mesmo. Eu vou pegar o Y aqui em preto. Vamos pegar aqui. Aqui o nosso Y positivo, tá? Então lá em cima o nosso Y, vamos deixar marcadinho o nosso YC como sendo 180 ou 0,18. Melhor. E aqui vamos colocar o nosso Y 0. Y em A igual a 0. Então vejam que de C para A nós temos tudo em C, todas as energias dá para calcular, e em A nós temos velocidade não é 0 aqui, né? Por que eu botei velocidade igual a 0? Eita, viajei na maionese aqui, só um pouquinho. Velocidade a gente vai calcular. Desculpa aí, vamos lá. Ok. Então, velocidade também dá para calcular aqui através desse equacionamento. Então, XMA a gente acha por aqui, o YA é conhecido, e o Y e o VA nós vamos calcular através dessa equação ali, ó. E1, aqui no caso é EC, né? EC igual a EA, tá bom? Então, daqui para lá, conheço tudo em C, e em A me falta apenas o VA, que é o que essa equação vai me fornecer, tá bom? Tá, então essa é a parte da velocidade, ó. Veja aqui que ele pede a velocidade do colar. Então essa estaria pronta. O mesmo você vai fazer para B. Você vem aqui, traça em B, chama aqui de um ponto 3, aliás, aqui já é um ponto B aqui embaixo, então tu vai ter um VB, que você vai calcular. O X da mola aqui embaixo em B, você também calcula, que vai dar quanto? Vai dar esse comprimento inteiro aqui, né? Então, vai dar 180, 255, né? É o comprimento final, menos o inicial dela, né? Então, também dá para você calcular aqui. E o Y aqui embaixo, em B, é fácil, é menos 0,18. Menos 0,18. Então, tu também consegue calcular o VB aqui facilmente. Vamos mudar de cor aqui, vamos pegar aqui um verde. Você pega daqui e daqui faz o EA igual ao EB. Ah, professor, eu quero fazer o EC igual ao EB. Pode também. Faz lá de cima igual aqui embaixo.
E com isso você vai localizar a VB. Então as velocidades, tanto para A quanto para B, você calcula dessa forma, conservação de energia. Agora, força exercida pela barra sobre o colar. Essa é uma trajetória, mas não é uma trajetória retilínea. Lembra que quando for trajetória retilínea, você vai lá para aquela famosa segunda lei de Newton, na sua forma tradicional, somatória de forças externas igual a MA do sistema. Aí você tem aqui somatória de força externa para Y igual a MAY, isso aqui para X igual para X igual para Z, tá? É bem simplinho assim, as acelerações são diretas aqui. Peraí. As acelerações são diretas, não tem nenhuma equação especial para aceleração. Mas, quando a trajetória é curva, você só muda aqui, ó. Somatória, vamos já pegar aqui na direção de interesse. Somatória das forças na direção normal igual a MA normal. Somatória das forças na direção tangencial igual a MA tangencial. Estou pegando o normal tangencial porque é raio constante, então melhor trabalhar com ele, tá? Podia pegar o radial transversal, podia também. Daí ia simplificar algumas coisas e ia ficar igual essa. Mas, analisem comigo. Em algum momento, essa barra, esse arco, provoca força tangencial sobre a massa? Em qual posição que isso pode acontecer? Me respondam aí. Tem um arco, aquele bloco lá, aquele colar vai deslizando. Em alguma posição dessa trajetória, o arco exerce força tangencial sobre o bloco? Baruch? Vamos pegar mais alguém aqui. Baruch e Camila. Opa, fala, Baruch. Tem algum momento ali que exerce força tangencial? No ponto A? No ponto A? A trajetória no ponto A, né? O bloco ele está deslizando aqui, ó. Ele está vindo, está deslizando aqui, deslizando, passa deslizando, vai embora deslizando. O colar, o arco, ele exerce alguma força na tangente nessa direção? Não tem atrito, tá, Baruch? Sem atrito. Entendi. Na tangencial, ó. Agora o colar está aqui desse lado, digamos, Baruch, ó, tá aqui. Ele está andando para lá. O arco aqui, essa superfície, ela consegue fazer força na direção tangente? Então vai ser no ponto C. No ponto C? No ponto C, mas agora o bloco está aqui em cima, né? De novo, o arco não consegue exercer força tangencial, porque quando você quer fazer força tangencial, ele desliza, ele não tem. Nossa, caí fora de novo. Vamos lá ver se está tudo certo aqui. Opa, voltamos aí, Vitor. Beleza. Tá. Beleza, obrigado. Então vamos continuar.
Então, a ideia aqui que eu estava falando com o Baruch há pouco é que não existe força tangencial. Esse arco não consegue exercer força tangencial, mas ele consegue exercer força normal. Né? Se eu tiver nesse ponto aqui, o bloquinho, o colar aqui, ele pode estar exercendo uma força para dentro, desculpa, o colar não, o arco pode estar exercendo uma força para dentro sobre o colar ou para fora, depende das condições inerciais e da força da mola. Isso para nós vamos definir daqui a pouco. Opa, fala. A tela não está sendo transmitida, ele parou a transmissão quando você caiu. A tela? Então vamos voltar lá, pera aí. Obrigado, vamos lá. Tela inteira. Então, aqui. Já estamos voltando. Pior foi ontem, né? Que caiu a energia e demorou 10 minutos para voltar. Se acontecer, vocês esperem uns 10 minutos que eu volto. Agora deu, né? Sim, Beleza. sim, agora sim. Beleza, obrigado aí. Então, voltando aqui na imagem, em qualquer posição sobre o colar, sobre o arco, esse colar nunca vai receber uma força na direção do deslocamento dele, porque não tem atrito. Se tivesse atrito, aí o arco ia resistir ao movimento do colar na direção tangente. Né? Por exemplo, nessa posição aqui, ó, a direção tangente aqui, ó, nessa direção tangente. Se tivesse atrito, ia aparecer uma força de atrito aqui, ó, por exemplo. Ou se estiver vindo para cá, uma força de atrito contrário, né? Indo contrário ao movimento. Mas não existe atrito, então tangente não vai ter, só vai ter força normal, tá? Olha só, pensa esse bloquinho passando aqui embaixo a toda velocidade. Ele vai estar aqui embaixo. Para cima vai ter o FK da mola. Para baixo vai ter o peso. Se o peso for maior do que o FK e além disso tem um movimento da velocidade, certamente o arco vai estar empurrando esse colar para cima para resistir ao peso e provocar a aceleração centrípeta no bloco. Então vai aparecer uma força aqui, uma força normal aqui. Né? Então, digamos aqui, o arco vai estar exercendo uma força aqui para cima sobre o bloquinho. Então vai ter a força da mola puxando, vai ter a normal do arco para cima e vai ter o peso para baixo. Tá? E quem que faz esse trabalhinho todo aí para nós? É essa equaçãozinha da segunda lei, só que para trajetórias curvas. Lembra, trajetórias curvas não é a segunda lei tradicional, é a segunda lei alterada para trajetórias curvas. Pode ser normal tangencial ou pode ser radial transversal. Tá bom? Então vamos lá, só um pouquinho. Ok. Então vamos continuar no nosso verdinho aqui. Beleza. Vou deixar mais fino, senão fica muito ruim. 1,5. Vamos ver se fica bom. É a mesma coisa que 2, né? A diferença que faz 1,5 a 2. Vamos lá então. Beleza, já estamos aqui agora com essa equação para ver as forças que o arco vai exercer sobre o colar no ponto A, tá? Então agora o nosso interesse é só normal, porque tangencial não tem força nenhuma que exerce. Então vamos usar o sistema normal tangencial, vamos colocar aqui o nosso, só que agora vou ampliar aqui um pouquinho a nossa figura. O nosso Ezinho, vou botar mais aqui assim, o nosso Ezinho está apontando aqui para o centro. O nosso E normal apontando para o centro. E a somatória de forças vai se dar sobre esse bloco nessa direção. Então, para dentro aqui, eu tenho, nesse ponto aqui, eu tenho a força da mola, que nós vamos botar numa cor aqui um pouquinho diferente. Vamos ter que usar 2 agora, senão vai ficar muito apagado. Então, para dentro aqui eu tenho a força da mola, o FK, e eu vou chamar aqui FK normal, tá? Que tá puxando na direção normal. E eu tenho mais o que para dentro? Não, para dentro não tem mais nada. Mas existe uma força do arco sobre o colar. Nós vamos pegar outra cor aqui. Que eu não sei se é para fora ou para dentro.
Quando eu não sei, eu gosto muito de colocar na direção positiva. Mas se fizer uma pequena análise, a gente vai perceber que é para fora. Porque para dentro só tem o FK. Tá? E possivelmente essa força aqui do arco sobre o colar vai ser para fora. Gente, isso aqui não é para decorar, é para compreender, tá? Se alguém está com dificuldade, vai ter que ler, assistir as aulas, tirar dúvida comigo. Né? Olha aqui, ó, é o F. Desculpa, aqui é o normal, né? A nossa normal. Vou só limpar aqui. É a nossa normal, que é do arco sobre o colar, empurrando para fora. Estou jogando que está para fora aí. Aí você vem para a segunda lei. Então, aí. Então, na segunda lei, somatória de força na direção normal. Então, menos... Aqui não, aqui está no mesmo sentido do E normal. Então, é mais FKN. Então, FK da mola na direção normal, menos a normal do arco. Então, menos a normal, que é justamente a nossa incógnita. Igual a massa, que nós conhecemos, se eu não me engano, deixa eu até ver aqui, é 1,2 kg, vezes a aceleração normal, que é V aonde? V na posição A, ao quadrado, sobre o raio. E o raio também é dado que é 0,18. Então, eu vou deixar aqui ρ, vocês sabem que é 0,18. Tá? Então, dessa equação, vocês conhecem a força da mola, porque você pode calcular ela aqui e decompor ela na direção normal. Primeiro se calcula a força da mola, aí pega esse ângulozinho e decompõe. Então, é possível calcular. A normal é procurada, a massa tem, ρ tem, e a VA já foi calculada no momento anterior com conservação de energia. Então, aqui vocês vão achar a normal do... não é colar, é do arco. Aqui fala... barra circular, né? Da barra, pode ser da barra, então. Da barra sobre o colar. Tá? Essa é o cálculo que é feito. Tá bom? Alguma pergunta aí, antes que eu finalize o problema? Tudo bem? Tá, então vamos lá. O que mais? E lá em B, como é que vai ser? É muito parecido lá em B. Vou mudar de cor aqui, vamos pegar esse aqui. Lá em B você também vai ter a força FK para cima aqui. Só que não precisa decompor, ela já está na direção certa normal, FKN, tá bem fácil. Você vai ter também o peso aqui para baixo. E você vai ter a normal do arco sobre o colar, que eu não sei se é positivo ou negativo, deixa eu ver aqui, eu tô achando, não sei, eu vou botar no sentido positivo para cima, tá? Então, é a minha pergunta, eu vou deixar o N aqui, tá? Então, é a mesma somatória, só que agora tem um elemento a mais, tem o peso, que lá não tinha o peso, porque o peso estava na direção tangencial, né? Aqui o peso está na direção da normal, tá? Então, tem o peso, força da mola, a normal procurada, e a velocidade em B, que você vai usar, aqui você usou o VA, que você vai usar o VB, que você vem lá do cálculo da conservação de energia mecânica. Tá bom? Gente, alguma pergunta desse problema? Tudo bem? O que eu queria que vocês observassem aqui, pessoal? Quando se trata de energia, você não precisa decompor velocidade, não precisa decompor força, não precisa decompor peso, nada disso. Professor, mas o senhor acabou de decompor a força da mola. Mas eu não estava trabalhando com energia quando eu fui decompor a força da mola. Eu decompus a força da mola para trabalhar aqui, gente, ó, na segunda lei de Newton. Porque eu precisava de uma força normal aqui que eu estava procurando. Tá? Então, quando se trata de energia, não é necessário isso. Energia, você só precisa das condições iniciais e finais de quem? Da parte cinética, da parte mola, da parte gravitacional, e se tivesse gravitacional variável, né, seria outra parte aqui, né? E a condição final também, cinética, mola e gravitacional. O resto é balela, né? É início e fim da parte energética, tá? E isso eu não estou falando de trabalho-energia,
que é lá onde você tem perda de energia também, né? Eu estou falando aqui, conservação de energia mecânica. Aqui não tem perda, tá bom? Perguntas ainda? Alguma coisa? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me interrompam. Esse aqui é o 1373. Já podemos ir para a lista 7. A lista 7 e 8 são menores, tá? Então, são menos problemas. Eu não vou passar todos também, que alguns são repetidos aí. Vamos lá, esse aqui é bacana. Vamos só aumentar aqui um pouquinho. Nossa, já está em 2.000. Vou botar 3.000. Pronto. Isso. Aqui vai ter que botar pelo menos uns... Isso, 4 ficou bom. Olha só. Esse aqui já entrou numa outra área da nossa análise. Não é mais conservação de energia aqui. Aqui é para resolver com impulso de 1 a 2 é igual a... Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só... Vou ter que dar uma atendida aqui. Gente, desculpa aí, mas já está tudo resolvido. Vamos lá. Então, aqui vocês vão utilizar impulso e quantidade de movimento, né? É a condição final, mv2, menos o mv1, tá? Aqui está na forma vetorial, mas normalmente a gente aplica ela numa das direções e é a direção de interesse. No nosso caso, podemos chamar aqui de x positivo subindo a rampa, tá? Então, você utilizaria isso aqui só em x. Né? Lembrando que isso aqui são componentes de vetor e vão ter sinal. Se tiver favorável a x é positivo, se tiver contrário é negativo. Tem que lembrar disso. Então, rampas de segurança íngreme são construídas ao lado de rodovias montanhosas para permitir a parada de veículos com freios defeituosos. Quem já desceu algumas serras deve ter percebido, ao final da serra geralmente tem na direita da pista, né, uma saída com um monte de pedra brita e aí uma rampa. É esse tipo de rampa aí que ele está falando. E é muito útil porque em serras, os freios dos caminhões, eles são muito solicitados. E solicitado ao extremo mesmo, né? Você está ali com toneladas de carregamento, 20, 30 toneladas, e aí o freio é muito solicitado e eventualmente ele falha. Às vezes ele falha por superaquecimento. A pastilha ela começa a ficar vitrificada, derrete aquele material da pastilha, ele derrete, se funde e forma uma superfície vitrificada. E aí não tem mais como frear, ela não desgasta mais, ela só desliza. E aí o caminhão precisa de algum lugar para ter o escape, né? E quando ele consegue chegar ali no final, ele se utiliza desse recurso. Então, um caminhão de 9 toneladas entra em uma rampa de 15 graus com velocidade de 36 metros por segundo e se desloca 6 segundos antes que sua velocidade seja reduzida para 12 metros. Então eu vou colocar aqui vamos fazer aqui a nossa rampinha, ficar um pouquinho melhor, aqui o nosso 15 graus, né? O caminhão ele entra aqui nessa rampa, vamos fazer como sendo um objetozinho mais simples aqui, ele entra aqui a 36 metros por segundo, tá? E aqui já ele está dando tempo, então já bota tempo aqui, 0 segundos. Então, ó, velocidade, vamos chamar já isso aqui de 1, afinal está sendo tudo dado aqui para nós, então V1, tempo 1 é igual a 0, né, lá no comecinho. Carambola. Aqui, 0 segundos. Que mais que tem? Não tem mais nada aqui. Pode botar aqui, ó, x1 igual a 0, né? Se for
precisar calcular deslocamento, nós já temos isso aí. E desloca-se 6 segundos antes que sua velocidade seja reduzida para 12 metros por segundo. Então, aqui em cima, vamos fazer a condição 2 em verde, e já está mais tranquilinho. Aqui em cima, o caminhãozinho já está numa velocidade menor. Então, V2, 6 metros por segundo, T2, 6 segundos, e o X2, se precisar, depois a gente calcula, tá? Não sei se vai precisar, tá? Isso aqui é que nem programação, linguagem de programação. Você anota algumas coisas, às vezes você não usa, depois você apaga, tá? Então, vamos deixar aqui, 2, vamos escrever em cima aqui, 2. Aí ele pergunta o seguinte, considere uma desaceleração constante, tá? Uma desaceleração média. Determine a intensidade da força de frenagem. Então, durante esse trecho, eu vou desenhar um veículo intermediário aqui. Durante esse trecho, esse veículo estava sofrendo uma força de frenagem devido às pedras para baixo. É a força, vamos chamar de F atrito, força de atrito, FA. Está perguntando qual é o valor de SFA, tá? Item B, o tempo adicional requerido para o caminhão parar. E é para despesar a resistência do ar, não vou considerar atrito com o ar, que é tão pequeno em relação às outras forças, né? E também de rolamento. Rolamento é um atrito normal do fato do pneu estar rolando sobre uma superfície, tá? Então, aqui, o atrito principal é o atrito devido a essa cama de pedra brita, né? Umas pedras ali, aí ele, como que ele atola nessas pedras e aquelas pedras vão consumindo a energia do veículo, tá? Então, não é para considerar outra perda a não ser essa perda principal. Então, só tem uma FA que está freando aí, que é o que nós queremos no item A, inclusive, tá? Então, primeira coisa, vamos achar esse FA através de impulso e quantidade de movimento. Professor, posso usar aqui cinemática, eu acho a aceleração aqui, né? Vai dar uma aceleração negativa. Com a aceleração e com a massa, eu acho a força. Pode? Pode. Mas o objetivo do problema é você analisar do ponto de vista quantidade de movimento. Olha como é bacana aqui. Acho que talvez até a gente resolva tudo. Vamos fazer aqui. Então, para o item A, você tem ali, ó, impulso de 1 a 2, aqui tudo em OX, tá? Sabendo que o nosso X é positivo aqui. Então, impulso de 1 a 2, podemos até colocar, né, mais o mv1 na direção X é igual ao mv2, tudo em X. Impulso de 1 a 2, só existe uma força externa na direção do movimento, é a força de atrito. Então, vai ser uma força constante, até falou lá que a desaceleração é constante. Lembrem que para força constante em impulso e quantidade de movimento, você pode escrever que o impulso de 1 a 2 é igual a força vezes o ΔT. Eu dei lá na teoria, até mandei ontem uma mensagem para vocês alertando. Eu estou vendo que vocês não estão assistindo o vídeo até o final, está muito pouquinho. Vocês estão olhando o vídeo meio pulado lá, tá? O vídeo dura 1 hora, vocês estão assistindo 10 minutos, 20 minutos. Então, por favor, né, quem não está assistindo direito, assista direito para compreender essas questões, porque é aqui que você acaba deslizando na hora de resolver os problemas. Então, quando a força é constante, eu posso aplicar aqui o FA vezes ΔT, né, mais a massa do caminhão que é conhecida, velocidade 1 eu tenho, a massa vezes a velocidade 2 que eu tenho também. Então, analisa, ó, massa conhecida, vamos botar um tiquezinho, velocidade conhecida. ΔT conhecido, você calcula o FA. Resolvido o problema A, o item A. Tá? Com a força, você pode ir para o item B facilmente também, sem mexer com cinemática. Né? Então, no item B, pede o tempo adicional requerido. Bom, então ele está aqui, agora em 2, nós vamos lá para um ponto 3. Vamos botar aqui em preto. O caminhãozinho vai estar aqui em cima, só que agora quais são as propriedades? Que a V3 é igual a 0, ele parou. O tempo 3 é o que eu quero saber. E o X3 nem vai perguntar, né? Podemos eliminar, nem vamos usar o X aqui, tá? Não foi perguntado nada de X. Então,
no tempo adicional, você monta a mesma equação, só que agora de 2 para 3. Então fica aqui, impulso de 2 a 3 é igual, eita, vamos botar aqui também, ó, mais mv2 é igual a mv3. É a condição inicial mais a perturbação externa é igual à condição final. No impulso aqui você vai ter a tua FA, vezes o ΔT adicional que você quer saber, mais a mv2 que você tem, igual a mv3 que você tem também. Aqui é zero, né? Vai zerar. Isso você conhece. O ΔT você quer saber e a força de atrito você acabou de achar daqui, né? Então, resolvido esse problema aí, só utilizando impulso, quantidade e movimento. Vejam que com uma equação aqui e uma equação aqui eu resolvi o problema. Não precisei apelar para a cinemática e depois utilizar a segunda lei de Newton. Fui direto para impulso, quantidade e movimento. Alguma pergunta aí, gente? Nada? Qualquer coisa, chame no áudio aí. Esse aqui é o 121, 126, vamos ver. Esse aqui é mamão com açúcar, né? Bem sossegado. Eu acho que eu nem vou orientar lá no... Vou deixar aqui mesmo, ó. Analisa, ó. Um veleiro de 440 kg e está velejando a favor do vento. Esse vento está a 12... Aliás, o veleiro está a 12 km por hora. Tá? Então está indo para a direita 12 por hora. Quando a vela balão é içada, eles levantam a vela e aí vai vir uma força sobre essa vela que vai fazer que durante 10 segundos vai aumentar a velocidade para 18 km por hora. Eu quero saber qual é essa força que atuou durante esses 10 segundos. Para tirar de 12 por hora e levar para 18 por hora. Mamão com açúcar, aplicação daquela equação lá, tá bom? Esse é 126, 128 é o próximo, tá aqui. Esse nós vamos ter que abrir aqui. Vamos ver aqui, ok, tudo certo. Eu não vou resolver esse aqui também, porque senão é muito extenso. Vamos só dar umas orientadas aqui, a largura, vamos botar uns 2000. Pronto. Ok. Muito parecido com aquele do caminhão que nós fizemos agora há pouco, só que lá no caminhão a força já estava na direção do plano, né? Aqui a força não está na direção do plano, a força está inclinada em relação ao plano. Tá? Você vai ter que decompor essa força P. Então, ó, o bloco de 225 newtons está em repouso, você tem a massa dele. Então, inicialmente ele está parado aqui. Vamos chamar aqui de ponto 1, né? Vamos deixar aqui ponto 1. Então, velocidade aqui em 1 é 0. Um plano força P está sendo aplicada aqui, ó. Tem uma força aplicada aqui. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o plano são 0,4 e 0,3 respectivamente. Vocês vão ver que esse problema é todo cinético, então nós nem vamos entrar no coeficiente estático. Vocês já vão trabalhar direto com o cinético. Sabendo que a velocidade do bloco é 13,5 metros por segundo após 6 segundos, determine a intensidade de P. Bom, então, em 1, no tempo 0 segundos, eu estou nessa posição aqui. Daqui a pouco esse bloco já está aqui acima. Aqui. Está aqui acima. E vamos chamar aqui de ponto 2. Em 2, ele já está com uma velocidade V2, 13,5 metros por segundo. No tempo, ele fala mais alguma... não fala mais nada, né? A 6 segundos, beleza. Então, T2 igual a 6 segundos. Então, tá tranquilo. Ó. Tenho a massa, tenho a velocidade inicial, tenho velocidade final e tempo de deslocamento. Basicamente, vocês conseguem calcular, ó, naquela equação lá, impulso de 1 a 2 igual a... Vamos colocar aqui, mais mv1 igual a mv2. Isso aqui é conhecido e isso aqui é conhecido. Vocês conseguem calcular o impulso.
tá? E o impulso é dado por quem? O impulso é dado pelas forças externas, somatória de força externa na direção do movimento, vezes o ΔT. O ΔT é conhecido, tá? E quem são as forças externas? É esse ponto que eu quero abrir nesse problema aqui para vocês. Vou pegar um ponto intermediário aqui. Vou fazer o bloquinho aqui numa cor vermelha. Um pontinho intermediário. Aqui. Ó. Ok. Então, quais as forças que agem sobre um bloco? Vamos lá. Iniciando pelo peso P. Fica vermelho mesmo. Para baixo. E você vai decompor o peso P na direção do movimento. Não marquei aqui, mas sempre é bom marcar. O movimento analisado, X positivo aqui subindo a ladeira. Então você vai decompor o P na direção de interesse. Vamos pôr em vermelho de novo. Obviamente o teu PX vai estar para cá. PX, tá? Mais ou menos aqui, ó. Eu não vou ter que traçar para não carregar muito. PX. Que mais que eu tenho de força agindo? Tem... gente, esse problema desse P aqui, né? Vamos usar PE aqui de peso, tá? PE de peso. Então, aqui nós vamos colocar PE X. PE na direção X, tá? Então, esse P aqui vai ter que decompor também. Então, vamos mudar de cor aqui. Vamos pegar esse aqui. Ele está agindo aqui, ó, nessa direção. Vamos botar aqui assim, ó. Pá. E eu quero decompor ele na direção perpendicular aqui, ó. Então, vamos puxar uma retinha auxiliar. Aqui. Só para não ficar na cega aí. Tá? Aí vai ser essa componente aqui, ó. Tá? A força P está lá, e essa aqui é a PX. Então, ó, o ângulo de 90 está aqui. Aqui tem um ângulo que é o de 20 graus. Então, o PX é P vezes, adjacente é cosseno de 20. Então, veja, você já tem duas forças na direção do movimento. Uma dada pelo PX, até podemos colocar aqui, ó, PX. A outra dada pelo peso P mesmo, que é o PEX, então, menos PEX, que é essa aqui que está para baixo, tá? E tem mais alguma? Tem a força de atrito, que vamos ter que escolher uma cor. Vamos pegar o verdão aqui, ou esse aqui mais clarinho, esse aqui. A força de atrito é contrária ao movimento, então ela vai estar, eu vou colocar aqui acima para não... Ela vai estar aqui, ó, contrária ao movimento, força de atrito. Então, menos força de atrito. Isso aqui tudo vezes o ΔT que você conhece. E aí o resto ali, ó, mais M1 igual a outro, isso aqui você já tem. Né? Você já conhece tudo ali. Então, aí o que tem que achar ainda? A força de atrito. E a força de atrito vai depender da normal. E a normal vai depender do PEY, que eu vou ter que fazer tudo em uma outra cor. Vamos pegar esse azul. Tudo relacionado à normal nós vamos fazer em azul agora, ó. É o PEY. Tem também aqui, ó, no... Vou pegar mais fininho. Aqui, ó. Tem também aqui, ó, PY, que está para baixo, e a normal está reagindo para cima. Vamos colocar ela aqui. Essa é a normal. E quanto vale? Aí você vem aqui, ó. Bom, a somatória das forças na direção Y tem que ser zero, porque daí ali não tem movimento. Então, a somatória de forças em Y igual a MAY. Isso aqui vale zero. Então, em Y eu tenho PY para baixo, mais PEY, que é do peso, para baixo, mais não, menos, né? Desculpa aí, barbaridade. Vamos mexer aqui, peraí. Menos PY, menos PEY, mais a normal igual a zero. Pronto.
normal é igual ao PY mais o peso na direção Y. Pronto. Com a normal, lembra que isso aqui é tudo em módulo, por favor, força de atrito é toda em módulo, não tem nada de sinal aqui. É o Mi que você já tem, que vocês vão usar o 0,4. Não, desculpa, o 0,3, né? O 0,4 não vai ser usado. Vezes, então Mi cinético, vezes a normal. Tudo isso em módulo. Normal não tem sinal aqui na hora de substituir na força de atrito, tá? Só para saber o valor em módulo. Aí, por que não tem o sinal? Porque você já indicou o sinal aqui, ó. O sinal você que está comandando, você está botando mais, menos, tal. E aí você já tem aqui o valor. Então, Mi cinético vezes a normal. Quem que vai sobrar de incógnita? Aqui tudo tem, aqui tudo tem. Na força de atrito só vai sobrar de incógnita o P, que é justamente esse módulo. No PX não tem incógnita e no PX somente o P vai sobrar de incógnita. Então, nessa equação toda, apesar de ser uma equação grande, só tem uma incógnita. Você isola o P, está resolvido o problema. Tá bom? É uma explicação bem detalhada, tá? Vai ficar gravada aí, se quiserem tirar um print também, é interessante. Tá bom? Ok, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Beleza. Então vamos lá. Esse é o 13128. Se tem algum, se tiver pergunta, só interromper. Vamos ver o 148. Esse é muito parecido, só que esse aqui, ele envolve... Eu vou ter que abrir lá também. Vamos abrir lá. Vamos dar... Vamos botar aqui uns 1.200. Ok. Não gostei, não gostei, não gostei da imagem. Vou pegar aqui um pouco mais. 1.600. Isso. Tá. Então, esse aqui, ele é parecido com o anterior, porém, ele não tem força externa. Aqui você tem um sistema de duas partículas. Então, você tem a bala e você tem o bloco. Uma bala de 20 gramas é disparada contra um bloco, mais bloco. Então, você tem um estado 1 inicial, tá? E um estado 2 final. No estado inicial, a bala está com uma V0 ali, ó. Está com uma V0. E no estado final, os dois estão subindo a ladeira aqui, ó. Só um pouquinho, tá. Os dois estão aqui subindo a ladeirinha depois do impacto. É melhor botar um pouquinho mais perto aqui, ó. É um pouquinho antes da colisão e um pouquinho depois. Um pouquinho depois, esse bloquinho vai estar subindo a ladeira com a bala alojada nele. Tá? Então ele vai estar aqui, ó. Tá? Estado 2. Então, no estado inicial, você tem assim, ó, a quantidade de movimento, massa da bala, vezes a velocidade da bala na direção de análise, x, mais a massa do bloco, vamos botar BL, vezes a velocidade do bloco BL na direção x. Esse é o estado inicial. Estado final do problema, depois da colisão, você tem a massa da bala mais a massa do bloco vezes a velocidade de ambos. Vamos chamar de V, só V de ambos, V2, tá? A nossa V2. Então, isso aqui se preserva, a quantidade de movimento inicial é igual à final. Da onde vem isso? Vem da equação que vocês viram já, ó. Impulso de 1 a 2, isso aqui em OX, lembrando aqui o nosso X positivo aqui subindo a ladeira, igual a M, vamos fazer já somado aqui, mais M, faltou a somatória, né, gente, aqui, ó, somatória, mais somatória de M, V no estado 1, é igual a somatória MV no estado 2. Está mostrando o que essa equação? Primeiro, ela não é só para uma partícula. Segundo,
ela tem um estado 1 e 2 e não existe impulso externo aplicado. Olha só. Ele vai deslizar, esse bloco desliza sobre a superfície sem atrito. Portanto, se você considerar o sistema como sendo bala e bloco, não tendo atrito, você não tem impulso externo aplicado pela superfície de interesse. Tá ok? Mas esse problema é no instantâneo. Veja que eu não estou analisando aqui ao longo de um trecho. Se você analisar, deslocou 1 metro, opa, daí tem um impulso do peso, né? O peso está para baixo, vai ter uma componente Px, vai dar um impulso do peso. Aqui não, aqui é no instantâneo, tá? Então, como é no instantâneo, isso aqui é zero, tá? Não tem força nenhuma naquele instante lá. Aí você pega aqui, quantidade de movimento inicial, então, massa da bala vezes velocidade da bala na direção x, mais massa do bloco vezes velocidade do bloco na direção x. Igual à condição final, que é os dois juntos agora, massa da bala mais massa do bloco, vezes a velocidade final 2. E o que pergunta justamente, ó, a intensidade da velocidade inicial da bala, que vai estar aqui, ó, é esse velocidade da bala aqui em x, e depois a intensidade do impulso da força exercida da bala sobre o bloco. Aí eu já vou interpretar isso aqui depois. Então, nessa equação aqui, vamos fazer simplificações. Primeiro, quem é esse VBX? Por que o VBX? Por que não é o V0 aqui? Porque, gente, agora não é mais energia, agora é quantidade de movimento. Quantidade de movimento tem direção e sentido. Então, esse V0 você vai ter que decompor aqui, ó, na direção do plano. Então, aqui, ó, perpendicular, aqui perpendicular, você vai ter aqui um V0x, tá bom? Então é esse V0x da bala que você vai trabalhar junto com o bloco, porque o movimento no impulso aqui vai ser nessa direção. Aí a outra direção, bom, a outra direção tem uma reação aqui normal, que vai se encarregar de amortecer esse impacto da bala, tá bom? Então essa aqui é a análise que nós vamos fazer. Então aqui está a velocidade da bala na direção x, que você vai localizar aqui. Tá? E daqui você vai tirar o V0 da bala. É só fazer o inverso, né? Qual que é o ângulo total aqui, ó, daqui até aqui? Ela faz 15 graus, isso aqui é importante também, vou ampliar o canto aqui, ó. Prestem atenção que isso aqui pega muita gente aí, ó. Ela faz 15 graus com a horizontal, e aí o plano faz mais 15 graus com a horizontal. Então, o total aqui é 30 graus. Então, na hora de decompor o V0 aqui para o V0x, V0x é igual ao V0 vezes cateto adjacente cosseno de 30 graus, tá? Tomem esse cuidado que tem dois ângulos aí, tem que ser somados os dois juntos. Peraí. Ok. Então, beleza. Então, continuando lá, você vai localizar o VBX nessa equação, com isso você acha o teu V0, que não é ainda o que é procurado, é o que é procurado aqui, ó, velocidade inicial. Mas tem mais um detalhe aqui, peraí, deixa eu ver aqui, você achou aqui... A velocidade logo após o impacto, nós também não sabemos... Quantidade de movimento, 4 kg. Só um pouco, pessoal. Deixa eu retomar aqui o exercício. Massa do bloco. Aqui vai zerar, só para lembrar. Isso aqui zera. Isso. Tem mais uma informação que eu não tinha usado, né? Que ele sobe aqui, ó. A bala e o bloco se movem para cima durante 1,2 segundos antes de pararem. Então, esse V2 aqui, ó, nós vamos tirar agora da cinemática. Tá? Cinemática. Então, cinemática simples, você tem aqui uma velocidade inicial aqui, que é a tua V2, que você está procurando. Ele vai andar aqui
por 1,2 segundos, tá? Aí se usa a cinemática normal, tá? Quem que é a aceleração que está presente? É o g aqui decomposto na direção x. Então você tem uma velocidade inicial, que vale a tua v2, uma velocidade final, que vale 0, o teu tempo de deslocamento é 1,2 segundos, e o teu gx é só você decompor a gravidade na direção x. Com isso, você vai localizar esse v2. Esse v2 aí vem aqui, e aí você termina calculando o teu vbx ou o teu v0 da bala, tá? Tinha esquecido de coletar aquela informação lá. Alguma pergunta? Tudo bem? Qualquer coisa, interrompam aí. Esse aí é o 13148. 151. Esse aqui também, ó, eu vou só dar umas dicas. É conservação de energia e também tem aqui conservação de quantidade de movimento. Então, vamos ter que abrir lá também. Vamos abrir lá para fazer uns rabiscos. Aqui, ó. Então tem uma bala aí, uma bola, né, de 75 gramas, que é arremessada de uma altura de 1,6 metros, com uma velocidade horizontal de 2 metros por segundo. E dá um rebote na placa de 400 gramas, sustentada por molas. Sabendo que a altura do rebote é 0,6 metros, determine a velocidade da placa logo depois do impacto. E a energia perdida em função do impacto pela bola. Eu vou adicionar isso aqui, porque senão você fica um pouco confuso, sabe? Se é pelo sistema como um todo, que aí eu considero o sistema como sendo a bolinha, o bloco e as molas, né? Então, eu não vou deixar sobre o sistema, eu vou deixar só pela bola. Inclusive a resposta, eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar a resposta só para a bola. Por favor, faça essa anotação aí. Então, primeira pergunta que é feita aqui é a velocidade da placa logo depois do impacto. Primeiro, essa esferinha chega aqui um pouquinho antes do impacto com uma velocidade V, vou chamar só de V aqui, seria a velocidade antes. E ela sai daqui depois com outra cor, vamos por aqui uma outra coloração, ela sai daqui subindo com uma outra velocidade chamada de V'. Vou chamar isso aqui de bola, né? Então, nossa bola, VB e VB'. Senão fica muito confuso. VB'. Tá? Então, o que você vai analisar? Você vai analisar que antes do impacto, você tem quantidade de movimento da bolinha descendo e a placa está parada. Então, massa da bolinha vezes velocidade da bolinha, cuida com o sinal que está para baixo essa velocidade, é negativa, né? Mais a massa do bloco, vamos botar um B maiúsculo, vezes a sua velocidade, que é 0, né? Está parado lá. Igual a final. Final é quem? É a bolinha saindo e o bloco descendo. Então, bolinha saindo, massa da bolinha vezes a sua velocidade da bolinha linha, mais a massa do blocão vezes a velocidade do blocão linha. Tá? Como que eu vou saber, ó, a velocidade VB'? É possível localizar, porque você tem a altura do rebote. Então, como você usou aqui, daqui para lá, cinemática, ou conservação de energia, também daqui para cá você usa cinemática ou conservação de energia. Tá? E aí você localiza o VB' e localiza o VB. Com esses dois localizados, você vai ter esse termo, e você vem aqui e localiza a velocidade do... Opa, desculpa, não é aquele termo lá não. Você vai ter esse termo e esse termo, que é da bolinha antes e pós-impacto. E vai localizar o VB. Tá bom? Pode surgir uma pergunta assim, mas e as molas não interferem? As molas interferem. Mas para as molas interferirem, elas necessitam de um tempo, de um espaço. Como essa colisão ela é instantânea, é como se a mola não tivesse presente. Quando a mola vai pensar em reagir sobre o bloco, o impacto já aconteceu e já terminou. Entendeu? Não é um impacto longo, onde a bola senta sobre o bloco e desce, aí sobe e vai embora. Não. Aqui é uma colisão instantânea. Então não tem
esse impulso externo. Então, o impulso aqui, se alguém estiver pensando, ó, de 1 a 2, ele é 0, tá? Aqui também, ele vem de quê? Vem de uma somatória de mv1, aqui uma somatória de mv2, né? Mais uma somatória de impulso de 1 a 2, né? Só que isso aqui é 0, tá bom? Então, é a mesma situação anterior. Você vai achar, então, a velocidade da placa por essa equação. E aí, a segunda pergunta. Qual é a energia perdida em função do impacto? Vamos botar aqui, pela bola. Né? Então, você faz assim. Energia da bola um pouquinho antes do impacto, só cinética, porque aqui, ó, se tu pegar a potencial, saiu, bateu, voltou. A potencial, ela não vai variar. Então, você vai ter a cinética antes, menos a cinética depois, é igual à energia perdida. Tá bom? É simples assim. Tá? Então, é meio de mv quadrado antes, menos meio de mv quadrado depois. Tomem cuidado que energia não é vetor, energia é pega módulo. E lembrem que essa bolinha, ela não tem velocidade só na vertical, ela tem velocidade também na horizontal. Na horizontal, ela não perde movimento, porque essa placa aqui é lisa, não tem atrito. Então, na hora que ele bate ali na superfície, né, dá aquele escorregão na superfície, ela não perde energia cinética devido a esses 2 metros por segundo. Ele se mantém. Tá? Também não vai ter impulso que vai alterar essa velocidade. Então, cuida que aqui não é só o VB e o VB', né? Aqui tu tem a velocidade antes, ó, tu tem aqui, ó, é o VB ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Tira a raiz disso aqui. Esse aqui é a velocidade VB antes. Tá? E aí, depois é a mesma coisa. Tá? Tem que fazer esse cálculo aí para achar a velocidade em módulo, né? Não é a componente da velocidade, é a velocidade em módulo, é toda ela, né? Alguma pergunta aí, gente? Acho que nós não vamos conseguir fazer a 8 hoje, não. Já não estou mais aguentando aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que é essa última aqui. Esse aqui é tranquilo, tá? Esse aqui não vou nem escrever. Tá bem fácil, ó. O jogador de beisebol pega uma bola e ao amortecer o impacto, levando a mão para trás. Considerando que a bola tem esse peso, né, 140 gramas, ela atinge a luva nessa velocidade. E que o jogador puxa a mão para trás durante o impacto a uma velocidade média de 7,5 metros por segundo, por uma distância de 20 centímetros. Por que ele está dando esse tempo de recuo e essa distância? Porque com com essa velocidade de recuo e essa distância, você vai achar o tempo de recuo, tá? É o tempo com que ele está freando. Aí ele pergunta qual é a força impulsiva média que o jogador está aplicando sobre a bola, tá? Você vai usar aqui, ó, essa distância e essa velocidade de recuo para achar o ΔT. Aí com o ΔT, você vai lá naquela equação do impulso de 1 a 2 igual a ΔT vezes a força, né? Essa aqui é a procurada. O ΔT você calculou daqui. E o impulso vem da onde? Vem de que a bola tinha uma quantidade de movimento inicial e uma final. A inicial é m da bola vezes a sua velocidade inicial e a final é 0. Então, isso aqui é o impulso, tá? É o impulso de 1 a 2. Né? Tudo bem? Então, essa aí não está difícil. Vocês aplicam direto na equaçãozinha do impulso e quantidade de movimento. Deixa eu só ver a 8. Acho que a 8 dá para passar. Não é muito longa. Tem só 3. Vamos lá, então. E desses 3, só 2 é o suficiente, porque o terceiro lá é praticamente a repeteco. Então, vamos lá. Eu acho que eu resolvi num vídeo muito parecido com esse, só que lá naquele do vídeo era assim, tinha uma bola aqui, caindo com uma certa velocidade aqui, e uma bola era arremessada para cima, né? E aí tinha a linha de impacto, tinha que decompor a velocidade dessa bola que estava subindo, exatamente a mesma ideia, só que aqui muda
a direçãozinha aqui da velocidade, mas o conceito geral é o mesmo, tá? Então, uma bola A de 6,75 newtons se move com essa velocidade de 5,4 para baixo. Não, para baixo não, para a direita aqui, ó. Quando é atingido por uma bola B de 11,25 newtons, que tem velocidade 3,6 de intensidade, que é essa velocidade aqui, tá? Então, elas se colidem. É um choque central, porque os centros estão unidos pela linha de choque, tá? E ele é oblíquo porque uma das velocidades não está alinhada. Essa aqui está alinhada com a linha. Essa não está alinhada, então é oblíquo. Tá? Aí ele dá o coeficiente de choque, 0,8, que é o Ezinho. Então o Ezinho de vocês é 0,8. E desprezando o atrito. Por que desprezar o atrito? Porque aqui tem uma componente de velocidade transversal, que é a VAY, que se não fosse desprezar o atrito, ela provocaria aqui um movimento aqui, ó, ela transferiria um giro aqui para essa bola. Quem jogou sinuca já viu, quem jogou bola também já viu isso. Se tu bate na bola aqui do ladinho, ela sai, né, só que sai girando, né? Então é a mesma ideia aqui. Não tem atrito, então não vai fazer efeito nenhum. Determine a velocidade de cada bola após o impacto, tá? Aí basicamente você tem o VB aqui, você vai achar o teu VA na direção de interesse. Esse aqui é o teu VAX. O teu VAY não altera, ele permanece igual antes e depois do impacto. E aí, com o VAX e o VB, você parte para as tuas equações. Primeira, que a massa de A vezes a velocidade de A na direção X mais MB, VB é igual a massa de A VAX, que vai sofrer mudança, mais MB, VB', tá bom? Essa aqui é a primeira, que é da conservação da quantidade de movimento, não tem impulso externo, por isso que ela é um igual ao outro aqui, né? E a outra do Ezinho, que é 0,8, nosso E. A diferença dos linhas pode ser VAX' menos VB', só que embaixo tu inverte. Então fica VB menos VAX, tá? É o sem linhas, só que invertido. Duas equações e duas incógnitas. Quem são as incógnitas? São esses aí mesmo que tá aí, ó. Esse aqui e esse aqui. São as incógnitas de vocês. Esse e esse. Daqui vocês vão tirar os dois. VAX' e VB'. O VB', pronto, já achou. Provavelmente ele vai inverter, ele vai voltar. É bem provável que o VB' vai voltar. Já está localizado. Mas o VA', você tem que somar ele ao VAY, porque ele não alterou. Então lembra, ó, o VAY ele continuou para cá, ó. VAY. E o teu VAX' provavelmente vai descer a ladeira aqui, ó. Tá? VAX', que você vai localizar aqui. Isso aqui é 90 graus, certo? Isso está com as componentes aí do vetorzinho. Pronto. Você faz aqui, tu acha aqui a tua velocidade A', que em módulo é a raiz desses dois aí. VAX' mais VAY ao quadrado. Tá bom? Então seria basicamente isso, né? E não tem muito segredo não, essa questão. É só trabalho, gente. É trabalho braçal, é exercitar. É aí a parte de fazer o exercício mesmo. Vamos ver isso aqui. Qualquer pergunta, abre um áudio aí. Aqui também é mamão com açúcar, tá? Nem vou resolver isso aqui, tá louco. O único detalhe aqui é que está pedindo energia perdida durante o impacto. Se faz a energia das duas antes da colisão, menos a energia das duas depois da colisão, tá? É uma colisão central, direta, não é oblíqua, é mamão com açúcar. Então, o único detalhe é que essa energia perdida é a mesma coisa que nós fizemos antes, lá naquela esferinha, né? Energia perdida é a somatória das cinéticas antes, menos a somatória das cinéticas depois. Tá bom? Simples assim. Essa questão caiu em provas várias vezes já. É bem tranquilinha. E a última é meio repeteco daquela anterior. Só que tem um detalhe aqui que eu acho que vale a pena comentar, senão aproveitar, já estamos terminando mesmo.
Aqui é o seguinte, tem essa esfera maior, ela desceu aqui balançando e na horizontal ela se encontrou com essa esferinha menor, tá? Então tem as massas das duas, isso não é problema. Tem os raios. A questão é que você só vai analisar o momento do impacto. Cordão, no momento do impacto, são cordões flexíveis, ó. Porque se não fossem flexíveis, isso aqui ia funcionar como um corpo rígido. Aí não daria para fazer essa análise de choque, tá? Mas é cordão flexível. Similar ao que nós vimos lá no caso da mola antes. Aquele bloco tinha molas embaixo, a bolinha batia em cima. A mola ela não conseguia reagir a tempo para interferir no impacto. Aqui também. O cordão não tem tempo para reação para interferir no impacto. Então esquece os cordões e só vai pensar nas bolinhas. Elas vão colidir aqui, ó. Deixa eu ver. Ixi, ficou fora. Aqui, ó. Elas vão colidir nessa linha de impacto. Essa A chega com essa inclinação aqui, que você pode calcular esse alfa. Através da trigonometria aqui, ó, você acha esse alfa, tá? Facinho de achar. Pode até usar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, ó. Desse lado aqui vai dar 50, aqui em cima vai dar, aliás, aqui a hipotenusa vai dar 90. 90 não, é 130, né? Então 50 e 130 você acha aqui o teu alfa, tá? Então, tendo alfa, você decompõe aqui a tua V0 aqui nessa direção, V0x, vou chamar aqui de VAx, tá? VAx antes do impacto. Essa aqui, B, antes do impacto está parada, e a A antes do impacto está a VAx. A partir desse ponto, o problema é idêntico a esse anterior aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Aplica as duas equações, e no final, com aquela nova linha que vocês acharam, vocês vão juntar com a y, né? Então, com a nova linha que vocês vão achar aqui, ó, isso aqui vai sair um VAx'. Vocês vão juntar aí, fazer uma soma vetorial com a VAy, lá do início que não sofreu alteração. Que seria basicamente essa forcinha aqui, ó. Aqui F é V, né? VAy, tá? Soma as duas aqui, faz o vetorialmente e acha o VA', né? Em módulo, né? Acha o VA'. Gente, era isso. Se tiverem alguma pergunta sobre os problemas, podemos conversar um pouco. Como é que tá aí? Acho que eu vou parar a gravação agora, que daí vocês podem falar mais à vontade também. Eu vou interromper aqui.